Dentro do eixo da prevenção, o que nós temos? Nós temos, ainda no eixo da proteção, nós temos um projeto muito similar ao da Patrulha Maria da Penha, que é o SOS Mulher, que é um convênio com a Prefeitura Municipal de Belém. E é um aplicativo em que as mulheres, ao acionarem, ele é executado pela Guarda Municipal, e ao ser acionado o aplicativo pelas mulheres, em tempo real, a Guarda Municipal sabe, por GPS, a localização dessa mulher e vai agir para de imediato poder dar proteção e atender a esse pedido de socorro. No eixo da prevenção, nós atuamos também com várias parcerias, com universidades, com outras entidades, mas nós temos projetos em que a própria CEVID executa, como, por exemplo, o projeto que nós temos em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, que, através dos nossos técnicos, de pedagogos e psicólogos, nós vamos às escolas tratar com professores e com estudantes sobre a temática da violência contra a mulher, dos relacionamentos abusivos, dessa questão do machismo, da questão do patriarcado. Então nós discutimos tudo isso para que esses jovens e essas jovens possam se tornar adultos com uma concepção de igualdade nas relações de gênero, que eles não tenham, eles e elas, não naturalizem a violência. Temos um projeto muito interessante no eixo da prevenção, que é uma parceria com o Sindicato da Construção Civil, que é o projeto Mãos à Obra, em que nós vamos aos canteiros de obras conversar com os trabalhadores da construção civil, na sua maioria são homens, e como já são adultos, já tem cristalizada uma formação machista patriarcal. E aí nós vamos trabalhar na desconstrução de uma formação machista patriarcal. E aí nós vamos trabalhar na desconstrução desses conceitos, na desconstrução dessa cultura machista. E vamos trabalhar para que eles possam ter uma nova concepção, uma nova masculinidade. Então, nós atuamos, na verdade, nos 3 eixos. Então, qual é a nossa função dentro da rede de proteção e de enfrentamento à violência contra a mulher? Nosso papel é esse. É um papel fundamentalmente jurisdicional, porque nós somos o poder judiciário, mas nós também atuamos nesses eixos de proteção e de prevenção. E na rede, nenhum ator, seja os atores do Estado, ou seja, atores de fora do Estado, que nós temos outros, os atores jurídicos ou não jurídicos, todos nós não somos protagonistas. Nenhum de nós é protagonista nessa rede de enfrentamento. Quem é protagonista nessa matéria é a mulher que está em situação de violência. São para as mulheres que nós temos que voltar todas as nossas ações. Então, não adianta nenhum de nós querer atuar sozinho, porque nós não vamos conseguir sucesso. Nós só vamos conseguir êxito nessa luta se nós agirmos de forma integrada, de forma na construção de parcerias, fortalecendo essa rede. Então, temos sempre que ter em mente as mulheres que estão em situação de violência. E agora, nesse momento, nós sabemos muito bem o que é isolamento. Nós estamos enfrentando um isolamento social por conta dessa questão de saúde pública. E aí, mais do que nunca, nós temos que pensar nessas mulheres que muitas vezes sofrem sozinhas, que por não conseguirem ter para quem pedir um auxílio, para quem pedir um socorro. Então, mais do que nunca, nós temos que pensar em formas, em políticas que auxiliem essas mulheres, que mostrem para elas como elas não podem ficar isoladas, como elas não podem ficar sozinhas, de que forma elas podem construir uma rede solidária, uma rede feminina, uma rede de sororidade
para que elas, independentemente desse momento de isolamento social, mas que elas possam sempre contar com a rede familiar, com a rede da vizinhança, com as parcerias das suas colegas de trabalho, para pedir ajuda e evitar o pior, que é o feminicídio, e que elas possam romper com o ciclo de violência. Então, esse é o nosso papel na rede. Nós estamos sempre a servir, de estar sempre disposta a interagir com todos os atores da rede de proteção, seja os atores jurídicos, Defensoria Pública, Ministério Público, advogados e advogadas, OAB, mas também os outros atores que são os não jurídicos, tanto da rede pública como instituições privadas. Muito obrigada. Bom, gente, o que é que a gente pode aqui concluir dessa nossa fala, dessa conversa que nós estamos tendo diante da política pública para as mulheres em situação, não só para as mulheres em situação de violência, mas uma política pública que dê conta de atender com o olhar de gênero, Bom, no Brasil, de 2017 a 2019, a gente coloca como um período de enfraquecimento na institucionalização da política pública para as mulheres, como eu falei para vocês, a própria perda da Secretaria Nacional de Política para as mulheres com status de ministério, isso enfraqueceu muito na questão da própria capilaridade da Secretaria no fortalecimento da estrutura de gestão das políticas para as mulheres nos estados e municípios, Hoje nós temos uma Secretaria da Mulher que compõe o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nós temos uma secretária, o nome é Cristiane Brito. Temos ainda dificuldade nesse diálogo, muito mais no campo de orientação, vindo da Secretaria Nacional. Nós temos procurado garantir o fórum de gestora, mas com uma participação ainda muito pequena. Tivemos um único encontro nessa atual gestão, e neste encontro nós também temos uma avaliação muito preocupante, no sentido de não continuidade no planejamento e principalmente a não utilização das nossas diretrizes e ações que ficaram amarradas no Plano Nacional de Política para as Mulheres. Mas desafios sempre vamos ter, Sabemos que a política direcionada, principalmente à questão das mulheres, a gente vem ao longo da história, construindo por meio das lutas, as conquistas, os avanços, e a gente precisa ainda realmente, pensar em avanços e desafios atuais que são, eu diria que são de grande magnitude, Para além dessa situação, a gente considera imprescindível a transformação cultural, que se faz necessária para a promoção da igualdade de gênero, como a desconstrução de valores sexistas, misóginos, homofóbicos, racistas, As condições de inserção da mulher na sociedade ainda carecem de ações públicas mais efetivas e eficazes, para que possamos ainda ter, de fato, essa transformação. E que pese as ações governamentais que vêm sendo implementadas ao longo dos últimos anos, prevalece ainda a ausência de uma infraestrutura adequada para o funcionamento das instituições e serviços que compõem a rede de enfrentamento e de proteção à violência contra a mulher, onde a gente ainda percebe a fragilidade nesses atendimentos e ainda a necessidade de pactuação de recursos financeiros para dar esse aporte. Mas, como a gente usa muito, as feministas, a palavra resistências, São várias resistências que a gente tem que ter hoje, Resistência em compreender que nós precisamos realmente ter a união entre as organizações, principalmente da sociedade civil. Precisamos compreender as dificuldades,
que as mulheres ainda têm de compreender o que é o feminismo. Muitas dizem, eu sou feminista, mas não sou feminista, sou feminina, mas não sou feminista. Essa diferença e essa falta de compreensão desse discurso é muito, muito preocupante, porque todas as conquistas da luta das mulheres e o que nós temos hoje no campo de vitórias se deu por nós feministas que acreditamos que a luta continua, por não termos alcançado ainda a nossa igualdade de gênero, não termos alcançado ainda o respeito, né, por a gente continua vivenciando, né, essa relação doentia dos homens machistas, de uma sociedade machista, das mulheres machistas também, e nós precisamos desconstruir isso dentro da nossa realidade. E essa realidade que nós estamos vivenciando hoje, de isolamento social, né, por meio de um problema de saúde pública, tem que nos remeter a uma reflexão de que cada homem, cada mulher tem a responsabilidade de mudar o comportamento. Porque hoje nós estamos todos, né, sem saber, todos e todas, sem saber o que fazer para salvar nossas vidas, né? Porque tem um vírus desconhecido que vem e que está matando já pessoas próximas da gente, e a gente ainda encontra pessoas dizendo que isso não existe. A gente ainda tem o desrespeito dos gestores públicos que têm a responsabilidade de coordenar a saúde no Brasil, de defender as famílias, o seu povo, que ainda brincam com essa situação que é alarmante, é muito preocupante e que infelizmente nós mulheres, né, vivenciamos isso de uma forma muito mais complicada e muito mais difícil, por tudo isso que a gente vem dialogando durante esses dias. Então, esta reflexão para a gente é muito importante. Quero dizer para vocês que estão hoje conosco aqui nessa grande rede, que nós vamos ter um momento de avaliação do curso. Este momento, a gente pede que cada colega que está hoje nessa rede construída por nós, faça a sua avaliação. A gente vai dar as orientações para vocês por e-mail, mas as avaliações elas serão um resumo, né, um pequeno resumo que a gente vai fazer no final do curso, e esse resumo, inclusive, lá na frente a gente pode estar escolhendo um dos melhores resumos e publicar nas revistas que a SMAC tem, né, lançado todo esse período aí acadêmico que a gente faz no nosso encontro de pesquisa e extensão. Tá? Então, este módulo para a gente foi muito, muito importante, e a gente agradece também, pede desculpa por algumas paradinhas que a gente faz, né? A gente está em casa, a gente também está pedindo compreensão da família, de um parceiro, amigo aqui, que está contribuindo conosco aqui nessa filmagem, e é assim que a gente vai mudando. A nossa vida não vai ser mais a mesma, e felizmente, né, que isso logo acabe, para que a gente possa voltar à nossa rotina diária de luta e de conquistas que nós sempre vamos ter, se Deus quiser.